No trabalho a seguir falaremos sobre o sistema circulatório na região abdominal, na qual existem dois principais meios de circulação, a artéria aorta e a veia cava inferior. A artéria aorta sai do coração e vai irrigar o corpo todo, levando sangue arterial através de suas ramificações. A veia cava inferior traz o sangue dos membros inferiores de volta para o coração, e ao invés de ramificar-se, ela vai confluindo. A primeira ramificação da aorta, que ocorre anteriormente à quarta vértebra lombar, são as artérias ilíacas comuns direita e esquerda, das quais saem ramificações divididas em viscerais, irrigam as vísceras e os órgãos, e parietais, parede dos órgãos. As frêmicas inferiores se ramificam a partir da artéria aorta, em direita e esquerda, sobem, e distribuem-se ao diafragma anastomosando-se com outras artérias. Artérias lombares, 4 pares de pequenas artérias segmentares, que vão se dividir em ramos anteriores e posteriores. Os ramos anteriores irrigam os músculos e os nervos do plexo lombar, e fazem anastomose com outras artérias lombares. Os ramos posteriores irrigam estruturas do dorso. Artérias ilíacas comuns são os ramos terminais da aorta, que se dividem em artérias ilíacas interna e externa. Externas seguem em direção ao membro inferior e, ao passar sobre o ligamento inguinal, vão constituir as artérias femorais. Ramificações da artéria ilíaca externa. A artéria epigástrica inferior irriga o músculo reto do abdômen e faz anastomose com os ramos da artéria epigástrica superior, e ramo circunflexo ilíaco profundo atravessa o músculo transverso do abdômen e ramifica-se. Internas se dividem em artérias retais médias, e auxiliam na irrigação da parte inferior do reto e da parte superior do canal anal. Artéria sacral mediana se posiciona na parte inferior e posterior da aorta. Significado funcional desconhecido. Ramificações viscerais pares. Artérias suprarrenais médias, renais e gonadais. Artérias suprarrenais médias irrigam as glândulas suprarrenais e podem estar ausentes. Renais dividem-se em artérias renais segmentares, para irrigar os rins. Gonadais, homem. Artérias testiculares irrigam o funículo espermático e o testículo. Mulher. Artérias ováricas irrigam o ovário e fazem anastomose com os ramos ováricos da artéria uterina. Ramificações viscerais ímpares. Tronco celíaco, mesentéricas superiores e inferiores. Tronco celíaco constitui-se de 3 ramificações e se originam abaixo do hiato aórtico do diafragma, e vai dar origem a artéria gástrica esquerda, artéria esplênica, e artéria hepática comum. Artéria esplênica, ramo maior do tronco celíaco, dirige-se para a esquerda, ao longo da margem superior do corpo do pâncreas, e apresenta 5 ramificações. Artérias gástricas curtas, irriga a face posterior do estômago, nas proximidades da junção esôfago-gástrica. Artéria gastromental esquerda, dirige-se da esquerda para a direita, acompanha a curvatura maior do estômago, fornece ramos para o aumento maior, e termina fazendo anastomose com a gastromental direita. Pancreática dorsal, irriga a parte posterior do pâncreas. Artéria pancreática magna, penetra no corpo do pâncreas para irrigá-lo. Artéria da cauda do pâncreas, pequenos ramos que se originam da porção mais lateral da artéria esplênica e irrigam a cauda do pâncreas. Artéria hepática comum, segue na margem superior do pâncreas, até o contorno superior, da parte superior do duodeno, e se divide em 3 artérias. Hepática própria, ela vai ascender, subir na margem do aumento menor para o fígado, se dividindo em ramos direito, na vesícula biliar, e esquerdo, que irão penetrar no fígado para irrigá-lo. Artéria gástrica direita, segue ao longo da curvatura menor do estômago, fornecendo ramos para o duodeno e para o estômago, fazendo anastomose com a artéria gástrica esquerda. Artéria gastroduodenal, desce posteriormente à parte superior do duodeno e tem o ducto colédoco à sua direita, fornecendo vários ramos duodenais. Artéria pancreático-duodenal superior posterior, forma junto com a pancreática duodenal inferior, a arcada posterior de irrigação da cabeça do pâncreas.
gastromental direita, dirige-se para a esquerda, ao longo da curvatura maior do estômago, fornece ramos gástricos, e ramos para o aumento maior, e termina fazendo anastomose com a gastromental esquerda. Pancreático duodenal superior anterior, formará junto com a artéria pancreática duodenal superior posterior, a arcada anterior da cabeça do pâncreas. Mesentérica superior, C, origina da aorta, inferiormente ao tronco celíaco e tem uma extensa área de irrigação que é, a parte do pâncreas e intestino delgado e grosso. Caminho. Origina-se posteriormente ao pâncreas, passará na parte anterior desse órgão, e da parte horizontal do duodeno, entra na raiz do mesentério e segue até a fossa ilíaca direita. Ramificações. Pancreático duodenal inferior, primeiro ramo, irá se dividir em anterior e posterior, que irão irrigar a cabeça do pâncreas. Artérias jejunais e ileais, se originam do contorno esquerdo da artéria mesentérica superior. Formam uma série de arcadas no mesentério, irrigando as alças intestinais do jejuno, e o ilho. Artéria ileocólica, cólica direita e cólica média. Se originam do contorno direito da artéria mesentérica superior. Formam a artéria marginal, que segue, ao longo de toda a extensão do cólon. Mesentérica inferior, origina-se, no terço inferior da aorta, trajeto descendente para a esquerda. Emitirá ramos. Artéria cólica esquerda, irriga o cólon descendente. Artérias sigmoideas, irriga o cólon sigmoide. Ambas as artérias fazem anastomose, e formam a artéria marginal. Artéria retal superior, continuação da artéria mesentérica inferior, irriga o reto, e faz anastomose com as artérias retais médias inferiores. Agora no vídeo, iremos falar sobre as veias, mostrando as origens e abordando as funções das mesmas. Veia cava inferior. Vaso calibroso, grande tronco venoso. Função. Retorna o sangue dos membros inferiores, de grande parte do dorso, abdômen, pelve, e para o coração. A veia cava inferior é formada pela confluência das veias ilíaca comum, direita e esquerda, internas e externas. A veia cava inferior irá ascender, acompanhando a artéria aorta, cruzando o centro tendíneo do diafragma, desembocando no átrio direito. É uma estrutura retroperitoneal, e também é posterior ao duodeno, pâncreas, veia porta do fígado e ao fígado. Será o limite posterior ao forame mental. As confluências são chamadas de tributárias. As tributárias são as veias ilíacas comuns, formadas pela junção das veias ilíacas interna e externa. Drena o sangue que vem dos membros inferiores e da pelve. Veias gonadais. O lado direito desemboca na veia cava inferior, e o lado esquerdo desemboca na veia renal, e esta na veia cava inferior, homem. Veias testiculares. Mulher. Veias ováricas. Veias renais. Se situam anteriormente às artérias renais. A esquerda é mais longa, e drena o sangue que veio do rim, da glândula suprarrenal, da veia gonadal esquerda e do diafragma. Veias frêmicas inferiores. Lado direito. Desemboca na veia cava inferior. Lado esquerdo. Desemboca na suprarrenal e esta desembocará na renal esquerda, atingindo a veia cava inferior. Veias hepáticas. 3 vasos de grandes calibres, que drenará na veia cava inferior imediatamente antes de cruzar o diafragma. Direita. Trajeto, dentro do fígado, drenando sangue, do lado direito. Média. Corresponde à parte interlobar. Esquerda. Corresponde o plano do lobo esquerdo. Veias lombares. 4 ou 5 pares que irão acompanhar os pares de artérias, já apresentados neste trabalho. Drenarão o sangue responsável pelo dorso e sistema venoso vertebral, podem atingir a veia cava inferior, ou a veia ilíaca, externa. Unidas de cada lado por uma veia conectante vertical, que é a veia lombar ascendente, direita. Unindo-se com a veia subcostal direita, e formará a veia ázigo, e também a esquerda, que se une com a veia subcostal esquerda, e forma a veia hemiázigo. E por último falaremos sobre a veia portal, que tem na circulação, uma veia que se interpõe entre duas redes de capilares. A veia portal resulta da união das veias mesentéricas superiores, e esplênica.
dividindo-se em ramos direito e esquerdo, antes de se penetrar no fígado. Situada posteriormente ao duodeno, a artéria gastroduodenal e ao ducto colédoco, ascende na margem do aumento menor, constituindo parte do limite anterior do forame mental. A veia porta se divide repetidas vezes, para formar um plexo de vasos do tipo capilar, denominado sinusoides hepáticas. Estes drenam para as veias tributárias das veias hepáticas, que desembocam na veia cava inferior. Obrigado por assistirem o vídeo.